Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste dia 2 de abril, celebramos Nossa Senhora do Desterro. Esta devoção faz referência à fuga da Sagrada Família para o Egito, retratada na Escritura, Mateus capítulo 2, versículos 13 em diante. Avisado pelo anjo, José e Maria levam o menino para um lugar seguro, longe de Herodes. Neste exílio forçado, vão preparando Jesus para a sua volta à Galiléia. A Sagrada Família passou cerca de 5 anos no Egito, voltando para Nazaré depois da morte de Herodes. No Brasil, a devoção foi muito forte no período colonial, talvez pelo sentimento dos portugueses de encontrar na Virgem exilada o consolo que necessitavam para seu próprio desterro. Em alguns lugares, ela é chamada de Nossa Senhora dos Imigrantes. Oremos. De Belém ao Egito, com o menino recém-nascido escondido e apertado ao peito, por terras desérticas e desconhecidas, triste e silenciosa, seguindo os passos firmes de José. Eis a mãe do Filho de Deus, a caminho do desterro. Nossa Senhora do Desterro, olhai para nós, vossos filhos, apreensivos e inseguros, neste vale de lágrimas, a caminho da pátria definitiva. Depois deste desterro, ó Mãe carinhosa, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Nossa Senhora do Desterro, acompanhai-nos na travessia do deserto da vida, até alcançarmos o oásis eterno, o céu. Amém. Nossa Senhora do Desterro, intercedei por nós. Maria do Egito foi canonizada como penitente porque escolheu essa forma de expiar os pecados cometidos numa vida de vícios mundanos. Entregou-se muito jovem ao mundo dos prazeres, sem regra nem moral. Ela morreu em 431, mas temos sua confissão feita no deserto 1 ano antes de morrer, ao monge Zósimo, também ele canonizado mais tarde. Nessa ocasião, ainda estava vagando penitente pelo deserto. Era já uma senhora e contou ao monge sua história. Disse que fugiu de casa aos 12 anos e se instalou em Alexandria, no Egito, vivendo de sua beleza e sedução, arrastando dezenas de almas ao torvelinho do vício. Vida que levou durante 17 anos até o dia de sua conversão, que ocorreu de forma muito significativa. Por diversão e curiosidade fútil, Maria decidiu acompanhar os romeiros que se dirigiam à Terra Santa para a festa da Santa Cruz. Ao chegar à porta da igreja, entretanto, não conseguiu entrar. A multidão passava por ela e ia para o interior do templo sem nenhum problema, mas ela não conseguia pisar no solo sagrado. Uma força invisível a mantinha do lado de fora, e por mais que tentasse,
suas pernas não obedeciam ao seu comando. Ela teve então um pensamento que lhe atingiu a mente como um raio. Uma voz lhe disse que seus pecados a tinham tornado indigna de comparecer diante de Deus, o que a fez chorar amargamente. Dali onde estava, podia ver uma imagem de Nossa Senhora. Maria rezou e pediu à Santíssima Mãe que intercedesse por ela. Prometeu viver na penitência do deserto o resto da vida, se Deus a perdoasse naquele momento. No mesmo instante, a força invisível sumiu e ela pôde enfim entrar. Após ter confessado e comungado, a ex-mundana tornou-se totalmente uma penitente religiosa, vivendo já havia 47 anos no deserto, rezando e se alimentando de sementes, ervas e água. Retirou-se do mundo completamente. Um dia antes de morrer, foi encontrada pelo monge Zósimo andando sobre as águas do Rio Jordão. Ele inicialmente julgou tratar-se de uma miragem, pois estava cumprindo a penitência da Quaresma, como era seu costume. Mas foi tranquilizado por essa idosa penitente, Maria, que depois dessa confissão lhe pediu a Eucaristia. Voltou para o deserto, onde faleceu no dia seguinte. A morte de Maria só foi descoberta um ano depois, quando o monge, na mesma época, foi visitá-la novamente. Encontrou-a morta na solidão, mas seu corpo estava perfeitamente conservado. Apesar de parecer apenas uma tradição católica, no deserto do Egito foi encontrada uma sepultura contendo um corpo incorrupto de uma certa penitente de nome Maria, justamente no lugar indicado pelo santo monge, com anotações que correspondem a esse episódio. Santa Maria do Egito é celebrada pelos católicos orientais e ocidentais no dia 2 de abril, data que ela deixou anotada como sendo da sua morte e que corresponde à data indicada também por São Zósimo. Santa Maria do Egito, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Portanto, é ela que nos direciona para o caminho da vida eterna em Cristo Jesus.
Quem conhece e guarda a palavra de Deus pode dizer que também o conhece, pois o próprio Jesus é quem nos revela os seus mistérios através da boa nova do Evangelho. Por isso, ele afirmou aos judeus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E mais adiante, vós não conheceis aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. A morte a que Jesus se refere é a morte eterna, isto é, o afastamento eterno de Deus pela escravidão ao pecado. Mas os judeus não entendiam isso e queriam apedrejá-lo. Jesus tinha plena consciência de que ele era a vida, o caminho e a verdade de Deus para a humanidade e convicção sobre a sua missão aqui na terra. Na sua cegueira, os judeus não entendiam por que Jesus se referia a Abraão se não tinha nem a idade para conhecê-lo. Eles não percebiam que Abraão, pelo fato de ter acreditado nas promessas de Deus, já vira a Jesus, aquele que existira desde sempre, e por isso exultou, pois através dele os seus descendentes obteriam a salvação. A fé é quem nos move a guardar a palavra de Deus. Sem fé é impossível a alguém vivenciar e realizar o projeto de Deus para a sua vida. Quem não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus.